Opa, minha gente, como é que vocês estão? Eu hoje, Liu, venho mais uma vez falar sobre esse nosso querido universo de Jurassic Park. Pois uma coisa que eu aprendi sempre falando de Jurassic Park no canal é que sempre quando surge algo de terror envolvendo a Ilha Sorna ou coisas parecidas, com certeza sempre conseguem me surpreender, e que desta vez também foi o caso. Pois caso vocês não se lembrem, há uns tempos atrás, eu acabei trazendo uma obra onde se tratava sobre os próprios Satanossauros, onde lá eu abordava muito mais sobre a obra bizarra que se descreve os Satanossauros, e também sobre esta tal ilha onde esses experimentos macabros foram criados. E hoje, claro, eu estou aqui para falar novamente disso, pois dessa vez não é nem os Tarassauros, mas sim os Demonsauros. Então, sem muito mais enrolamento, já lhe peço que se você for novo por aqui, considere estar se inscrevendo e deixando seu like, e não esqueça também de estar compartilhando com algum amigo que também gosta de ouvir essas histórias meio bizarras e incríveis do universo Jurássico. Eu peço também já que se você gostar desse tipo de coisa, comente aí embaixo também as suas teorias envolvendo esse pequeno universo que eu vou citar aqui. Não esqueça também de estarem hypando o vídeo, que isso já são pequenas coisas que me ajudam muito, e estar compartilhando com algum amigo. Então, sem muito mais enrolar, minha gente, vamos falar sobre Jurassic Park. Uma coisa que me chama logo de cara aqui, claro que vocês também repararam, é sobre o design medonho e bizarro das criaturas que são chamadas de dinossauros. Onde se alguém chega em mim e fala que isso aqui foram criaturas geneticamente modificadas, é meio difícil de acreditar, pois se não envolve nenhum ritual ou coisa bizarra, eu não consigo imaginar o motivo das criaturas serem tão horrendas como estão aqui. Mas para nós entendermos um pouco melhor, temos que recorrer um pouco ao passado e lembrar um pouco mais dessa história. Onde aqui o criador original do parque estava questionando por que todo o investimento que ele estava tendo no parque não estava dando certo, pois ele estava dando dinheiro da entrada, mas não via dinossauros circulando. E quando ele foi conversar um pouco mais com os cientistas, bom, o resultado que ele viu das criaturas foi algo medonho. Mas aqui o próprio cientista fala para não o culpá-lo, pois ele mesmo não sabe exatamente o que está acontecendo, pois ele ainda está estudando o genoma dos próprios animais, mas que ainda não encontrou um motivo para eles terem ficado com uma aparência tão horrenda. E analisando um pouco mais das artes do próprio criador, aqui se dá para ver que não são criaturas normais, pois aqui parecem elas serem totalmente carnívoras, totalmente bizarras, quase como se o fato de matar ou terem essa aparência bizarra só reforçasse o que elas de fato são. E algumas imagens quando você se encontra também do criador, tipo esses Velociraptor fazer um tipo de ritual, só reforça que tem uma coisa totalmente errada. Então a teoria mais sensata que eu consigo achar aqui é que talvez na hora da criação desses dinossauros ou dessas criaturas, seja lá o que for, eles não tenham usado totalmente algo genético. Alguma coisa aconteceu, e isso acabou trazendo resultados totalmente macabros. Os seus cientistas estavam tão preocupados se deveriam conseguir ou não, que eles não pensaram se algum dia deviam. Após o criador original Jurassic Park ter visto tudo isso, ele, claro, começou a questionar Henry Wu, perguntando o que de fato ele fez com seus dinossauros, pois afinal, quando já se viu um dinossauro falar? Pois sim, um dos Velociraptors acabou falando o nome dele, e ele estava querendo entender como que isso de fato aconteceu, pois afinal, essas coisas não são dinossauros. Mas aqui dá pra ver que provavelmente Henry Wu acabou modificando coisas a mais do que devia e provavelmente estava testando coisas também sem permissão, pois aqui ele tenta disfarçar, falando que eles aprenderam a fala devido a serem muito semelhantes com pássaros de hoje em dia e até mesmo corvos, que podem aprender sim a falar, mas isso não explica muitas coisas, como por exemplo o comportamento totalmente agressivo, todas essas mudanças no corpo totalmente bizarras e também o padrão de 5 dedos que essas criaturas tinham no corpo. Mas aqui o que mais assustou ele não foi o fato do Velociraptor falar, mas sim o que ele falou, pois quando ele encontrou a criatura e a criatura olhou diretamente para ele, o chamou de meu criador.
E claro, ele não ficou nada feliz com os resultados que acabou tendo, mas nessa ele acabou questionando, dizendo que ele nunca teve autorização para modificar ou fazer algo a mais. Mas aqui Harry continua negando, falando que nunca mexeu em nada demais, mas que eles estavam tão próximos também de fazer um resultado aquático. Mas aqui ele estranha, pois ele nunca permitiu ou deu autorização deles fazerem um dinossauro aquático, mas Harry fala que ele fez, pois eles estavam muito perto do resultado que ele queria. E bom, o que ele fez deveria ter sido um mosasauro, mas o que nós vemos é uma coisa totalmente bizarra. E aqui, claro, ele começa a questionar ele totalmente no momento, falando por que ele criou coisas como essa. E que sim, aqui a teoria mais sensata que tudo dá pra entender é que ele acabou misturando tanto DNA de dinossauros quanto de humano. Mas vamos dizer que isso acabou ocorrendo em uma coisa totalmente nova. Uma coisa que não estava ligada nem com DNA genético nem com algo que o ser humano criou. Era algo como se fosse a mistura de ambos. Mas é algo que também o ser humano não podia ter controle. E foi aqui que tudo começou a ser destruído. Pois pelo que dá a entender, tudo estava acontecendo normalmente como a história de Jurassic Park. Mas com esses dinossauros soltos, que pelo que parece com um círculo evolutivo muito grande, começaram a ficar deformados, distorcidos e, claro, a matarem todos que chegavam perto. E se no filme já deu tão errado com eles sendo, entre aspas, normais, aqui então nem se fale. Pois agora não tínhamos só criaturas que deveriam ser dinossauros voltando à vida, o que só isso já é uma ideia totalmente perigosa. Aqui tínhamos seres conscientes, seres que podiam conversar e que pareciam estar fazendo algo que o ser humano não conseguia mais compreender, pois afinal não é mais da mão humana, e sim talvez de outra coisa. Uma outra coisa tão perigosa quanto trazer dinossauros à vida, uma coisa que estava modificando algo que o ser humano tocou e que não devia, pois afinal, se o ser humano brincou de Deus, talvez as consequências não seriam as melhores. Pois afinal, isso aqui não se trata da mãe natureza, não se trata de algo natural. Dinossauros não deviam mais existir, voltaram devido à mão humana. E parece que alguma coisa, ou algo, não gostou nada disso. E essas coisas, claro, não são mais dinossauros. Pois eu denomino aqui também que as coisas têm um nome próprio para tudo que está acontecendo, pois agora serão tratados como os demonsauros. E o resultado para tudo isso, claro, foi apenas um. Foi o fim da humanidade. Pois afinal, esse foi o resultado do ser humano brincar de Deus. Eu não sei vocês, mas eu de verdade amei muito ter falado de todo esse universo bizarro e totalmente grotesco de Jurassic Park, pois aqui é uma visão totalmente distorcida do que estamos acostumados, com história de terror envolvendo seres meio geneticamente modificados, como o dinossauro, mas aqui não, aqui foi algo bizarro, aqui foi algo que não entendemos e que não é da compreensão humana, e para mim é o que torna toda essa história tão intrigante, pois ter tantas pontas soltas e tantas dúvidas é o que faz essa obra ficar tão viva, eu diria. E claro, também uma coisa que eu devo elogiar muito é também o criador que fez essas artes bizarras e grotescas que tornam tudo isso muito mais real. Que também eu estarei deixando tudo aí na descrição, pois o vídeo vai se finalizando por aqui, minha gente. Eu queria agradecer duas vezes mais se você assistiu o vídeo até aqui, e se puder estar comentando suas teorias e o que você acharam de todo esse universo meio esquisito que eu acabei trazendo, eu também estaria muito agradecido. Se puder também estar se inscrevendo e deixando seu like se for novo por aqui, e compartilhando com algum amiguinho que gosta desse tipo de história meio esquisitas que eu sempre trago, eu também estaria muito agradecido. Então, é isso, minha gente. Eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Bye, bye.